Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à pessoa do Sr. Presidente da ALOFA o honroso convite que me foi endereçado para aqui estar e dar os parabéns por esta organização que é muito oportuna e que é necessária. Aceitei este convite, como disse, honroso convite, porque numa perspectiva de intervenção de cidadania. E é nesse sentido que espero que tudo aquilo que eu vou dizer seja entendido, ou seja, um testemunho de quem vivenciou toda esta vida na carreira de saúde militar. Os modelos de sistema de forças e de dispositivo sanitário de apoio estão natural e intimamente ligados em cada época à situação geopolítica e geoestratégica. O sistema de saúde militar adapta-se assim à situação tática e estratégica e redesenha-se em cada momento também em função dos recursos disponíveis. Da guerra convencional à guerra de guerrilha e à guerra assimétrica, passou-se essencialmente de grandes dispositivos e grande massa de efetivos menos diferenciados a forças mais pequenas e mais profissionais com efetivos tecnicamente mais especializados. A evolução dos próprios sistemas de armas, enriquecidos pelos avanços científicos e tecnológicos que tiveram uma aceleração no início do século XX, conduziu a essa contração progressiva do contingente, mas acrescentou exigência, não só em estado de saúde e fitness individual, mas também na sua formação e aquisição de saberes e competências. Um fator não desprezível desta evolução foi o balizamento que o direito humanitário foi introduzindo nos conflitos, tendo em vista a atenção exigida sobre as populações civis, suas principais vítimas. Este novo olhar, que é introduzido pelo iluminismo e pela Revolução Francesa, passou a marcar os grandes conflitos que se seguiram, sobretudo aqueles em que intervieram as potências que se auto-obrigam ao cumprimento das normas internacionais a que aderiram. O contexto da globalização e a utilização das tecnologias de informação e comunicação hoje em dia dão visibilidade em tempo real aos conflitos e por isso reforçam a influência das opiniões públicas sobre a evolução e o desfecho dos mesmos. Este equilíbrio dinâmico pode, contudo, ser perturbado pela intervenção dos Estados chamados párias, fracos ou falhados, ou mesmo de atores estratégicos não estatais que se furtam à lógica da obediência a qualquer código ético civilizacional, submetendo toda a sua conduta ao redutor dictado fundamentalista dos seus credos, de índole religiosa ou outra. Como todos nós bem sabemos, o mundo está neste preciso momento a avaliar as ameaças emergentes do radicalismo islâmico e a melhor maneira de lhe dar uma resposta eficaz. Se nos conflitos Estado a Estado as Forças Armadas atuam em cenários de guerra convencional, os conflitos ditos assimétricos fazem dentro do povo, não havendo uma linha de frente definida nem uma divisão territorial clara no campo de batalha que é difuso e descontínuo. É nestes novos contextos que o sistema de saúde militar deve restabelecer a sua missão, mantendo, contudo, os princípios base da sua filosofia de emprego. Em Portugal, o dispositivo à saída da guerra colonial manteve-se letargicamente inalterado durante cerca de 2 décadas, apesar de o número de efetivos e o contingente terem sofrido uma redução drástica, com o fim súbito das hostilidades e da mobilização que as alimentaram. Isto é válido para o desenho e dimensão do sistema de saúde militar, sobretudo em termos de infraestruturas e guarnecer o território agora reduzido à sua dimensão europeia. Foram introduzidas várias alterações, mas nunca se alterou o essencial. A redução do efetivo de tropas sanitárias, alimentada durante as campanhas do ultramar, sobretudo por mobilização, deixou a descoberta as carências de pessoal sanitário para guarnecer as unidades do sistema de saúde militar, desde as unidades aos hospitais militares. Nos anos que se seguiram, a 1974,
Os 3 ramos das Forças Armadas fizeram um esforço de incentivo à entrada de efetivos da saúde para os seus quadros permanentes, numa altura em que as carreiras médicas nacionais tinham desvantagem competitiva em termos de colocação em vagas e o Serviço Nacional de Saúde era ainda uma estrutura na fase conceptual e política e começava a dar os seus primeiros e tímidos passos. Foi criada a legislação fundamental para integrar a carreira médico-militar nos mecanismos que regulam a carreira médica nacional. E é deste tempo, fundamentalmente, que resulta um diploma fundamental que é o Estatuto da Carreira Médico-Militar, com todas as adendas que veio a sofrer. O serviço médico à periferia era o contraponto, à data, à entrada para o quadro permanente ou simplesmente para o serviço militar obrigatório médico. Este serviço militar, este médico à periferia, constituiu durante mais alguns anos a forma de guarnecer serviços de saúde militares, sobretudo hospitalares. O fim do serviço militar obrigatório agudizou, pois, as carências em pessoal necessário para garantir o funcionamento do dispositivo territorial e criou a pressão para a abertura de concursos, ordinários e extraordinários, para a entrada nos quadros permanentes. As estruturas de retaguarda na metrópole, a saber, hospitais, centros de saúde, medicina preventiva, etc., continuaram a desempenhar missões de apoio à seleção e mobilização, ao contingente, ao treino, aos efetivos e à família militar, bem como à recuperação e ao apoio aos deficientes das Forças Armadas, sobretudo aqueles que asseguraram 13 anos de guerra nos teatros ultramarinos e são ainda hoje um testemunho vivo do sacrifício geracional pela nação, apresentando por isso um sério compromisso nacional que, como tal, deve ser honrado. E assim se manteve o sistema até à queda do Muro de Berlim, marco histórico da desintegração do Império Soviético e do sistema geoestratégico e geopolítico que ele polarizou. Portugal passou, nessa altura, de forma relativamente rápida, à situação de envolvimento em operações de apoio à paz fora do seu território, para as quais não estava preparado, nem ao nível doutrinário, nem ao nível do treino logístico. O desenrolar da nossa participação nessas missões revelou alguns aspectos importantes. Em primeiro lugar, esta mudança de paradigma mostrou ser o fermento que faltava para a transformação cuja necessidade se fazia sentir e tardava nas Forças Armadas Portuguesas. Por outro lado, fez vir ao de cima a valia do nosso pessoal para se adaptar a novos desafios, sobretudo em situações de contingência e no contacto internacional, facto repetidamente comprovado e reconhecido pelos nossos parceiros internacionais. A situação económica exige, de há muito e cada vez mais, uma gestão eficiente dos recursos para um sistema de saúde militar de qualidade. Não há mais lugar para serviços pulverizados, exige-se concentração de recursos, complementaridade e partilha para a criação da massa crítica, o que deve entender-se também no plano da cooperação civil-militar, sem perda de integridade, de identidade ou prejuízo do cumprimento da missão. Nesta partilha, entendo que todos os parceiros deverão poder ganhar vantagens ao invés de, perdoem o jargão biomédico, fagocitarem ou serem fagocitados. Existe entre nós um histórico de experiências mal nascidas em que o poder político e os parceiros do Serviço Nacional de Saúde olharam o sistema de saúde militar como algo dispensável e suprimível, disponível para ser utilizado sem limitações pelas autoridades do Ministério da Saúde. Uma perspectiva que, por vezes, se assemelhou mais a um assalto do que a uma vontade sincera de cooperação. Em geral, as chefias das Forças Armadas souberam levar a cabo acordos de cooperação que foram bem-sucedidos e, por isso, é de toda a justiça afirmar-se, sublinhando que o sistema de saúde militar tem estado sempre disponível e ativo na cooperação com o Serviço Nacional de Saúde, interpretando com rigor e empenhamento a política de duplo uso dos recursos militares, aliás, consagradas expressamente na lei. É esse reconhecimento, de resto, que invoca a exigência de tratamento equitativo por parte do Estado em termos orçamentais. Contudo, é fácil constatar não ter sido essa a prática. Se quisermos levar até ao fim a metáfora militar do assalto à fortaleza, podemos concluir que aquilo que, pela tática ofensiva direta, o poder político não pode concretizar, tem vindo a fazê-lo, desde há muito, pela manobra de cerco e aniquilamento,
emagrecendo progressivamente os orçamentos da defesa. Num período de 9 anos, pudemos constatar que as Forças Armadas viram reduzido o seu orçamento em 20%, apesar de manter todos os seus efetivos militares e de diminuir os quadros de pessoal civil e manter o mesmo nível de empenhamento nas missões. Isto prova que, de facto, houve uma diminuição dessa capacidade orçamental. Ficou assim criado um ciclo vicioso que as Forças Armadas não souberam quebrar com um serviço de saúde militar tripartido, exposto à desarticulação pelo Ministério da Defesa Nacional, com vulnerabilidades que só a criação de massa crítica lograria anular, apresentando perante o poder político e a opinião pública que o sustenta uma blindagem ética e uma pujança dissuasoras. O regime político criado pelo 25 de Abril não digeriu um sistema militar ao serviço da democracia, apesar deste ter nascido e crescido pela mão de um movimento militar. O sistema partidocrático nascido por 25 de Abril nutre pelas Forças Armadas uma desconfiança innata e, por isso, é capaz de as preterir sistematicamente em relação, por exemplo, às forças de segurança, substituindo um receio atávico por uma segurança ilusória. Asfixia as Forças Armadas, investindo em novas guardas pretorianas para a proteção do seu regime. Não permite o desenvolvimento pleno das capacidades de intervenção das Forças Armadas nas suas funções estatutárias, como sejam as missões de interesse público e mesmo no capítulo das Forças Nacionais destacadas e nas relações bilaterais de defesa e cooperação técnica militar, a sua ação situa-se numa escala abaixo do desejável, sendo por vezes a sua ação trocada pela de outras organizações. Nestas áreas, o potencial do sistema de saúde militar é enorme e radica no seu código genérico. Ações de busca e salvamento, emergência médica e trauma pré-hospitalar, catástrofe, formação, missões humanitárias e de apoio à paz, etc, etc, etc. Somos assim chegados a uma situação em que, por força da crise em que estamos mergulhados, o leque de escolhas se encontra reduzido. Concentrar e otimizar recursos, se já era há muito uma inevitabilidade, passou a ser inadiável. É preciso, contudo, discernir os pontos críticos que é importante não ultrapassar para que o sistema de saúde militar não se torne disfuncional ou descaracterizado. Isso evitar-se-á tanto melhor quanto mais forem envolvidos no processo de transformação os profissionais de saúde e os utentes com toda a transparência que o processo e o país exigem. Temos vindo a constatar uma política sistemática de esvaziamento da missão das Forças Armadas e da sua representatividade, quer ao nível interno, quer ao nível internacional, com diminuição dos efetivos, recursos e capacidades, mas nenhum destes aspectos iguala em importância aquele que deve ser considerado basilar, o atropelo do Estatuto da Condição Militar. O diploma em vigor que o Comandante Supremo das Forças Armadas tem por dever fazer respeitar. Tudo aquilo que rodeia o conceito de uma força em combate, seja o apoio logístico geral ou o apoio sanitário, tem a sua marca, rege-se pelos mesmos princípios e exerce nos mesmos ambientes e cenários. Por isso, o apoio sanitário tem que ser próximo, contínuo, dotado de mobilidade e flexibilidade, conforme com a manobra e submetido a um controle. A prontidão é uma das exigências básicas, o que implica ter os efetivos disponíveis em permanência, treinados e em condições físicas e sanitárias adequadas. Cada combatente é a nação em si e transporta consigo valores que adquire na família, na organização e na sociedade e está imerso num ambiente organizacional, geográfico e também num ambiente interior fisiológico e mental que o tornam um produto complexo, difícil de obter e ainda de manter. Nessa manufatura, na sua manutenção, no desempenho e reabilitação, o sistema de saúde militar tem um papel insubstituível em todas as fases do processo. No tempo de serviço militar obrigatório, em parte também devido à tipologia das missões de então, as unidades sanitárias eram compostas
por um pequeno núcleo de efetivos orgânicos, podendo crescer com mobilização. Esses tempos deram lugar a outros em que os estados de prontidão são bem mais exigentes para cumprir missões destinadas cada vez mais a forças de reação rápida, integrando unidades sanitárias que fazem parte de um sistema de saúde militar profissionalizado, permanente e não mais de um contingente. Assim sendo, o sistema de saúde militar deve ser encarado como um todo, em disponibilidade permanente para apoiar forças. Tal pressuposto obriga a que os efetivos sanitários treinem a sua função técnica e operacional de modo contínuo, o mais próximo possível do dispositivo militar que podem vir a apoiar de forma inopinada. Num tempo em que a segurança e defesa coletiva global imputa responsabilidades concretas a Portugal, temos que garantir as condições que nos permitam assumir as tarefas que decorrem das obrigações que voluntariamente assumimos. Sob pena de, como país soberano, passarmos a ser uma não existência. As ameaças que hoje se apresentam caracterizam-se pela ubiquidade e incerteza quanto ao momento e local de ocorrência, dentro ou fora do território nacional. Devem, pois, as forças e seus órgãos de apoio, nomeadamente logístico, no qual o apoio sanitário se integra, estar formatadas e treinadas para essa circunstância. A formação dos quadros de saúde militar é um fator essencial e, apesar de todo o importante caminho percorrido desde o início da década de 90 do século passado, muito ainda há por fazer no sentido de consolidar o sistema de formação, torná-lo mais partilhado inter-ramos, atualizá-lo em permanência e agilizar o seu funcionamento. A matriz militar do apoio logístico é prioritária, sem o que o mesmo será ineficaz e constituirá um estouro à ação da manobra. Dados os cenários de exigência técnica e ética para os quais a atuação do sistema de saúde militar está programada, a formação deve assumir níveis de elevada qualidade e exigência, no sentido de que, em cenário de guerra, os operacionais lidam com a tragédia humana em contingência de tempo, de meios e de lugar, e em patamares de elevada ameaça à integridade física, não só do combatente, mas também da sua tropa. Para se ser um bom profissional de saúde militar, não basta, pois, embora isso seja fundamental, ter qualificação elevada na área técnica ou profissional. É preciso praticar todas as virtudes militares e adquirir competências e aptidões que se exigem ao combatente, a saber, condições físicas, psíquicas, morais e uma cultura cívica ao mais alto nível. O grau de exigência de qualificação dos militares das Forças Armadas está chegado a um elevado ponto de não retorno. A atual tipologia das missões exige a sua integração cada vez mais intensa e profunda em forças conjuntas e combinadas, isto é, em corpos de sistemas de armas e logísticos diversos e em forças multinacionais altamente diferenciadas para atuar em cenários de dimensão estratégica, com sistemas logísticos e armas partilhados, no seio das organizações de defesa e segurança coletiva global. Essa exigência de competências acrescenta um gradiente de responsabilidade individual e coletiva das forças no terreno e do país que representam, de forma tornada mais crítica pela maior visibilidade face à opinião pública da sociedade agora globalizada. Portugal tem sido capaz de, com a parcimónia de meios de que dispõe, participar com brilho e brilhantismo nas missões internacionais, mas isso deve-se, sobretudo, à qualidade profissional e moral dos seus recursos humanos. A partir de agora, temos que ir mais longe e partilhar os ganhos obtidos pelos países mais empenhados nos conflitos e beneficiar das suas lições aprendidas, o que pressupõe um sistema orgânico ativo e dinâmico de informação, ensino e formação. É preciso, finalmente, que a medicina militar e as restantes disciplinas da saúde militar, a saber, farmácia, veterinária, a enfermagem, as tecnologias de diagnóstica e terapêutica, de socorrismo militar, se organizem em competências ou colégios autónomos dentro de cada uma das suas estruturas de organização profissional, sejam elas das ordens ou organismos afins. É preciso que aos profissionais de cada área da saúde militar sejam dadas oportunidades de realização plena e de desenvolvimento nas áreas da prática de cuidados de saúde, no ensino, na formação e na investigação. De forma global,
consistente e programada, democrática e não numa atitude expectante, aleatória e recoletora de capacidades para as quais a organização não contribuiu e, por vezes mesmo, obstaculizou. Na saúde militar faz falta, sobretudo, uma visão estratégica e um olhar sério para as carreiras de saúde com personalidade própria dentro da sua identidade militar. A sua dupla lealdade à deontologia profissional e à disciplina militar só poderá ser plenamente garantida por uma emancipação face a cada um dos ramos que a tem espartilhado e asfixiado com os resultados que estão à vista, a desmotivação e o abandono da carreira de saúde militar. Se é importante revisitar o passado, é indispensável analisar o presente de forma plural, com frontalidade e transparência, numa perspectiva crítica e construtiva. É por isso que estamos aqui hoje, para dar esse contributo. Ao problema de fundo que acabei de levantar, prevalente e sério, outra preocupação nova foi acrescentada pela execução da atual reforma da saúde militar. Graças a ela e à sua execução, o sistema de saúde militar enfrenta hoje uma séria ameaça de descaracterização e, por que não dizê-lo, de extinção. A transformação da estrutura hospitalar foi feita de forma demasiado brusca, extinguiram-se os hospitais existentes, sem haver ainda capacidade para receber os seus utentes habituais. O concentracionismo delirante e paroxístico chegou ao ponto de querer confinar ao perímetro hospitalar da base aérea do Lumiar estruturas que lhe têm sido laterais. Escola de Serviço de Saúde Militar, Centro de Medicina Aeronáutica, Centro de Medicina Hiperbárica e outros, numa evocação da caricatura de Pedro Lucio na Pesca. Os mecanismos de atratividade dos profissionais de saúde estão em queda como resultado da degradação da qualidade e eficiência do funcionamento hospitalar. A estrutura hospitalar militar e o seu modo de organização e funcionamento sempre constituíram um dos fatores cardinais de atração dos profissionais de saúde para a entrada nos quadros. A situação que está a criar da atual reforma desmotiva os profissionais e repele os utentes. De uma penada, subdimensionou-se uma capacidade instalada e destruiu-se uma cultura organizacional que constituía uma mais-valia do sistema de saúde militar. O Ministério da Defesa Nacional atuou aqui de forma majestática, evitando catadupas de legislação não precedida da necessária gestão democrática do contraditório, ao contrário do que acontece noutras áreas da vida pública, o que na esmagadora maioria das situações não recebeu da parte das chefias a necessária e efetiva resposta. Tarefa de elevada complexidade, a criação de um novo hospital das Forças Armadas apenas poderia ter êxito num quadro de abertura e diálogo entre a equipa gestora e os utentes e seus representantes, em sintonia com a tocada, o que não aconteceu. Na agenda do processo reformador em curso está ausente uma estratégia, uma preocupação sequer com as carreiras de saúde militar, com os recursos humanos. Pelo contrário, predominam as medidas de cortes, extinções de serviços e dispensa de trabalhadores, numa medida que põe em risco o próprio sistema de saúde militar. Vão-se os anéis, mas, por favor, deixem ficar os dedos. Numa visão futura e para terminar a minha já longa exposição, eu gostava de enunciar alguns pontos, o que farei com brevidade. Temos que perguntar, então, que sistema de saúde militar precisa Portugal e as suas Forças Armadas para o século XXI. Em primeiro lugar, um sistema de saúde militar composto por profissionais motivados, graças a uma valorização profissional adequada, o mais possível dentro da estrutura do sistema de saúde militar, sem discriminação negativa face às carreiras de saúde nacional, com reconhecimento pela sociedade da sua qualidade, missão e especificidade. Um sistema de saúde militar dotado de estruturas de cuidados de saúde e infraestruturas que satisfaçam os padrões mais elevados de qualidade exigidos pelas entidades avaliadoras para a preparação dos profissionais de saúde e bom serviço aos utentes. Um sistema de saúde militar desenhado à medida das necessidades fundamentais da saúde operacional, nas suas áreas de prevenção e cuidados de saúde, privilegiando os serviços e especialidades mais diretamente relacionadas com o apoio sanitário às forças, em prejuízo de valências excluídas. Um sistema de formação pós-graduada contínua e treino de qualidade, capazes de garantir a habilitação e a prontidão para todo o quadro de missões do sistema de saúde militar e a valorização dos profissionais de saúde no quadro referencial da sociedade.
Um sistema de saúde militar que não esteja sequestrado da sociedade civil e que com ela se articule cada vez melhor para a criação de sinergias sem perda da sua identidade ou prejuízo da sua missão fundamental. Um sistema de saúde militar no qual, como em tempos passados, os militares se reconheçam e que sirva à família militar e os deficientes das Forças Armadas, fator criador de coesão e espírito de corpo, fundamentais para a eficácia da ação militar e potenciador da capacidade de rentabilização dos recursos e do treino dos profissionais de saúde militar. Um sistema de saúde militar que, tendo atingido no presente a sua maioridade e por ser um recurso crítico, tal como a estrutura hospitalar militar, se constitua em estrutura autónoma dentro da organização militar, respondendo diretamente perante o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Um sistema de saúde militar, finalmente, que, vindo de um passado honroso, não seja impedido de aceder a um futuro também honroso por este presente calamitoso. Bem-vindo.